Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Caro Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, estou usando tranças castanhas compridas, um óculos arredondado, vestido azul florido e uma calça branca. Que todas as pessoas sejam bem-vindas ao Festival Florestar, transformar lugares, regenerar ecossistemas, engendrar uma vida mais harmoniosa com o ambiente, visando a manutenção e o equilíbrio da pluralidade de formas de vida e modos de viver. A partir destes desafios que se organiza o Festival Florestar e nos convida à reflexão sobre a importância da articulação entre diversidade biológica e cultural. A primeira edição do Festival Florestar acontece em 20 unidades do Sesc São Paulo, na Grande São Paulo, interior e litoral, perfazendo um total de 100 atividades. E antes de iniciarmos, gostaríamos de solicitar alguns cuidados. Por gentileza, coloquem os celulares em modo vibra. Toda a programação do seminário e do festival está disponível no portal do Sesc São Paulo. Informamos que nossas equipes de gravação poderão registrar imagens do público. Contamos com sua colaboração e autorização. E dando continuidade à programação, daremos início à segunda mesa Sociobiodiversidade, com Alessandra Araújo e Joelma Marcelino dos Santos, mediação de Antônio Oviedo. Antônio coordena projetos de pesquisa voltados para pequenos agricultores e famílias rurais da Amazônia. É pesquisador colaborador no Instituto Socioambiental. Após as falas, o público presente poderá elaborar por escrito suas perguntas aos convidados. Os orientadores de público entregarão filipetas a quem tiver interesse. Alô, câmbio, boa tarde. Muito feliz de estar aqui nessa mesa de hoje, que a gente vai falar sobre o que é essa tal sociobiodiversidade, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse tema a partir de uma boa conversa e da história de duas mulheres bastante inspiradoras, que eu vou chamar aqui para cima. Vou pegar minha colinha aqui. Então, vou chamar a Alessandra Araújo. Alessandra Araújo, ela é bióloga, profissional em biomimética desde 2012, pela Biomimicry 3.8 e pela Universidade do Arizona, com experiência internacional de aplicação dessa tecnologia. Ela integra o Key Integrates, um ecossistema de desenvolvimento de consciência e lideranças em organizações. E chamo também Joelma Marcelina dos Santos. A Joelma, ela é uma agricultora urbana, nascida em Ilhéus, na Bahia, e trabalha junto ao Mulheres do GAU, Grupo de Agricultura Urbana. As Mulheres do GAU são mulheres imigrantes nordestinas que trabalham como agricultoras no Viveiro Escola União de Vila Nova, em São Miguel Paulista. Elas trabalham para a manutenção de um viveiro escola por meio de plantio, cultivo, colheita, manejo agroflorestal e educação ambiental. Eu vou começar um pouco esse papo da sociobiodiversidade, vou dar uma esquentada aqui antes das nossas palestrantes falarem um pouco. Nos idos de 1960, um escritor chamado Garrett Hardin, ele escreveu um artigo
debatendo sobre o uso da natureza, dos parques e a economia baseada no uso dos recursos naturais, aonde naquela época ele dizia que a solução para a proteção da natureza e para essa economia, ela tinha dois caminhos possíveis. Ou na mão do Estado, ou na mão do mercado. Então, para a coisa acontecer, só se o Estado tomasse conta, ou se a iniciativa tomasse conta. A gente já começa a ver daí como essa economia hegemônica ela tem sido moldada por meio de uma guerra com a natureza, baseada na degradação das pessoas, do ecossistema, no despejamento de resíduos, na pouquíssima reciclagem e no total desconsideração desse conjunto de conhecimentos que povos indígenas, populações tradicionais, a sociedade civil têm para contribuir. Isso lá em 1960, e é vigente até hoje, ao ponto muito recentemente a gente houve os negacionistas que ocupam as empresas, a classe política, o comércio, no ponto de ônibus, dizerem que as áreas protegidas, as terras indígenas, as unidades de conservação, a floresta, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os agricultores familiares são um entrave para o desenvolvimento. A gente ouve frases de que é preciso aculturar os povos indígenas. Então, esse debate de hoje, da sociobiodiversidade, de uma nova economia do futuro, ela é um território em disputa. E o termo que a gente usa hoje, da bioeconomia, da sociobiodiversidade, é um tema que continua em discussão. E é uma luta, porque além, essa sociobiodiversidade são sistemas produtivos, conjuntos de conhecimento, que fornecem muito mais do que matéria-prima. Fornecem conhecimento, fornecem contribuições e serviços ambientais para a vida e para o planeta. A gente tem estudos muito interessantes da arqueologia e da ecologia da paisagem que mostram que esse conjunto de conhecimento milenar dessas populações foi muito importante para a construção de muitos ecossistemas no Brasil. Por exemplo, as florestas na Amazônia, florestas antropogênicas, que quando a gente olha uma imagem de satélite ou sobrevoando um avião, a gente vê aquela imensidão verde. Muitas vezes as pessoas pensam que aquele lugar é um deserto, que não tem ninguém lá, só tem bicho, mas está cheio de gente. E essas pessoas construíram essas florestas. Não são florestas inabitadas, florestas vazias. São florestas que foram construídas por milhares de anos. Os povos indígenas e populações tradicionais têm uma relação muito bonita com a natureza. Por exemplo, uma árvore, ela sobrevive mais do que um indivíduo, um ser humano. E populações indígenas, quando estão andando pela floresta, eles reconhecem essas marcas e essas intervenções que foram feitas pelos antepassados.
quando um grupo está andando pela floresta e derruba uma árvore para construir uma casa, ou está retirando algum produto da floresta para o seu consumo, quando essa árvore cai, você cria todo um ambiente ali onde entra mais luz, ocorrem processos ecológicos, que essa floresta renasce a partir daquela clareira que foi aberta. E quando esse grupo está voltando para casa, eles vão comendo os frutos, vão derrubando os frutos pela mata e dispersando essas sementes, né? E todo o cuidado quando eles caçam para respeitar uma capacidade de restauração e que essa fauna também ajude a produzir essa floresta. Então é uma relação onde os seres humanos e não humanos, né, se entendem. Né? É uma prática do cuidado. Né? É muito bonito ver o cuidado que populações tradicionais, agricultores familiares, têm com o meio ambiente. Né? Essas práticas tradicionais, elas, como eu disse, elas produzem muito mais do que matéria-prima. Né? Um grupo de extrativistas, quando está caminhando na floresta para retirar a castanha, eles também estão monitorando aquele território, protegendo aquele território, eles estão mapeando e monitorando a biodiversidade, identificando espécies, monitorando a qualidade da água. Esse trabalho ele é feito a partir de um amplo processo de organização social, onde essas populações discutem de forma bastante profunda como que eles vão acessar e utilizar esses recursos naturais. E tudo isso são contribuições socioambientais que acabam não entrando no preço daquele produto, né? Mas são contribuições que eles fazem para o planeta. Até mesmo para a gente, que está tão distante da Amazônia, a gente se beneficia disso. Pensar que entre fevereiro, né, começo das chuvas aqui, até fevereiro, cerca de 80% das chuvas que vêm aqui para a região sul e sudeste, vem da Amazônia. E quando você olha no mapa, as áreas mais conservadas são as áreas dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades extrativistas e ribeirinhas. Né? Essa população ribeirinha, quando maneja a pesca na Amazônia, a produtividade desses lagos é 60% maior do que lagos onde não tem manejo ou onde a agricultura conhecida como industrial toma conta. Né? Então é um conjunto de conhecimentos que a gente deveria acessar de uma forma mais respeitosa e reconhecer mais, porque mesmo que a gente não reconheça esses povos da sociobiodiversidade, eles já fazem parte desse projeto nacional de desenvolvimento, porque sem eles o Brasil não consegue, por exemplo, cumprir as metas internacionais de biodiversidade, de clima, que o país tem assumido lá fora. Né? Sem essas florestas, sem essa população e esse vasto conhecimento tradicional, isso não vai ser possível. Né? Acho que, em resumo, as florestas precisam das pessoas, as pessoas precisam das florestas, gente e meio ambiente, a gente precisa escrever junto, né? É socioambiental. É uma palavra que o Beto Ricardo, uma pessoa que trabalha comigo no Instituto Socioambiental, inventou há 25 anos, né? Com esse intuito, né, de que a gente precisava
colocar as pessoas e a natureza numa palavra só, para que aquilo pudesse caminhar de forma mais integral, né? Então, acho que, abrindo um pouco essa prosa, eu vou passar agora, a gente vai ter um pouco a contação das histórias aqui das nossas duas participantes, e aí a gente depois vai fazendo uma roda de conversas entre nós aqui, tá bom? Eu vou então passar a bola para a Alessandra poder começar a contar um pouco da sua história. Microfone aí. Bom, uma alegria enorme estar no SESC. Ficar no palco não é o meu lugar predileto, mas se é para falar do que eu amo, a gente senta no palco e respira fundo. Eu sou bióloga de formação acadêmica, trabalhei em várias áreas do conhecimento e tem 12 anos que eu me dedico mais à biomimética, que é uma prática, é uma ciência que olha para a natureza com seu esplendor de tecnologia, de estratégias, de conhecimento, como mentora, medida, modelo, para aprendermos. Outro dia, estava numa roda aí de conversa, as pessoas falando, mas Alessandra, você fala que a comunidade das formigas é mais inteligente do que nós, seres humanos? Eu falo assim, falo. Pô, mas o cérebro das formigas não dá para comparar com os nossos. Não dá, ninguém está comparando capacidade cerebral. A gente está comparando capacidade de viver coletivamente. E elas dão um arraso. Então, mas daí me acalmo assim no coração e falo, nós somos jovens no planeta Terra, a gente está bem menos tempo do que as formigas. Então, o meu grande barato é esse. Trazer algumas costuras da biologia, da vida, para trazer esse conhecimento e essa ponte para o ser humano. E eu vou fazendo isso, às vezes, de uma forma bem estruturada, que dá para medir, bem científica, e às vezes eu trago de uma forma mais do coração, porque eu acho que o coração também tem que mover junto. Pouco, acho que é isso, um pouco. Legal, Alessandra. Alô? Então eu passo aqui para a Joelma contar um pouco da história, da tua história, das mulheres do GAL. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz, né, de participar. Sou grata a tudo, grata a Deus também. Em primeiro lugar, né, para nos respiro de vida e o que Deus preparou para nós, essa diversidade, né, florestais, que vem com tudo, tudo para nós, a terra, o ar, tudo que a gente respira, a água. E estou aqui agradecer a todos que estão aqui hoje, né, presente nesse palco, nesse púlpito, e agradecer vocês aí da plateia também por estar aqui, né, nos ajudando. Quero falar um pouco, né, de mim, da minha pessoa, Joelma Marcelina, agricultora, que comecei a exercitar a minha profissão de agricultora mesmo, nata, aqui na cidade de São Paulo. Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Você trabalhar no meio urbano, uma parte da periferia da cidade grande de São Paulo, e você pega um solo degradado, pobre, e você vê a recuperação desse solo. Isso é muito gratificante. Falar um pouco do nosso coletivo Mulheres do GAL, como aconteceu, né? E que vem hoje nesse auge, as mulheres que trabalham, poderosas, que trabalham ali no sustento das suas famílias. Eu moro na Vila União de Vila Nova, ali em São Miguel Paulista. O bairro foi numa transformação, né, de regularização e urbanização com a CDHU. Era um bairro bem
degradado, não tinha árvore, não tinha nada, sabe? E hoje a gente vê um pulmão verde ali no meio daquele espaço. Então, é muito gratificante e a gente saber, né, que a gente produz alimentação ali naquele meio urbano, né, alimentação saudável, orgânica, e essa produção de alimento que vai para a escola, que vai para o nosso consumo, né, para o consumo da comunidade. E isso é muito gratificante. É bem, assim, acho que a Alessandra e a Joelma trouxeram duas coisas bastante importantes, acho que, para começar essa prosa, né? Quando a Alessandra fala dessa consciência, ou dessa ação coletiva, né, das formigas, das abelhas. Eu estudei na faculdade uma teoria que chamava Teoria da Ação Coletiva, que tentava entender quais são os estímulos que um grupo precisa ter para agir coletivamente. Porque a gente sabe, né, hoje a nossa sociedade cada vez mais ela é mais individualista e compete, né? As pessoas estão competindo umas com as outras assim loucamente. E os recursos eles são comuns, né? Quem é dono do ar? Quem é dono do peixe? É todo mundo, né? Então a gente precisa, de uma forma coletiva, descobrir qual é o melhor jeito de usar essa natureza. E aí é curioso que essa teoria, ela fala assim que num grupo, 25% das pessoas vai adotar um comportamento oportunista. Que é aquele comportamento assim, tipo, então tá combinado que não pode pescar de noite, né? Falou, pessoal, valeu, boa noite, boa noite. Pego a minha rede e vou lá pescar sozinho e tirar proveito, né? Já que ninguém está pescando, eu vou ter essa condição só para mim, vou poder pegar os melhores peixes. E aí é isso. Eu trabalhei muitos anos na Amazônia construindo acordos coletivos de pesca, e o maior trabalho que a comunidade tinha não era descobrir qual era a melhor forma de pescar, mas era como controlar a atuação do oportunista. Então eles tinham que criar regras para dificultar o trabalho daquele cara que era o sacana, que dava boa noite e ia pescar sozinho, né? E isso dava um maior trabalho. Eles tinham ideias assim maravilhosas de como conseguir controlar essas pessoas. Então acho que é isso, né? A gente precisa, né, e cada vez mais a gente está falando dessa diversidade, e a ação coletiva ela começa aí, a gente reconhecer esse grupo diverso, né? E quando a Joelma fala dessa conexão, dessa visão sistêmica do agricultor, isso é muito bonito, né? A gente tem experiências nos povos indígenas, por exemplo, os povos do Xingu, que vivem numa região, o solo ele é naturalmente ácido, ele não é um solo muito fértil, né? Tecnicamente é um solo chamado latossolo vermelho amarelo distrófico. É um solo que tem muito alumínio, ele fixa muito pouco mineral, nutrientes para a planta. Mas se você vai lá hoje, tem manchas do tamanho de, sei lá, 4, 5 campos de futebol, de uma terra conhecida como terra preta, que ela não é original do lugar, mas ela é fruto de uma interação positiva dessas populações naquela natureza, que transformam a terra, deixam a terra muito melhor, muito mais fértil, com florestas maravilhosas. Hoje a gente se desfruta do açaí, da castanha, né, do pequi, do pinhão, da araucária,
e os estudos mostram que essas espécies elas tiveram a distribuição enorme no planeta, né? O açaí, a castanha na Amazônia, o piqui no Cerrado, o pinhão aqui no sul da Mata Atlântica, não foi um processo só de dispersão natural da espécie, né? Um bicho pegando aquela semente e levando para outro lugar. Foi a ação do homem, né, que fez com que essa espécie elas fossem chamadas de hiperdominantes e aparecem em tudo que é lugar, mas é fruto dessa interação, né, poderosa e positiva sobre a natureza. Eu vou começar assim com uma rodada aqui de conversas. Alessandra, conta um pouco para a gente, né, o que é essa... Quando eu comecei a ler sobre biomimética, eu achei um negócio fantástico. Assim. Então, explica para a gente né, o que é essa biomimética e como que a natureza ela pode nos ajudar, nos inspirar, né, para fazer as coisas mais junto ali com a natureza. Tá bom. Tô na dúvida se vou para lá, se fala daqui. Fica à vontade. Tá. Tenho alguns slides para mostrar, porque falar de vida e não ter foto, eu acho que não fica tão legal. Tá bom. Serei breve. Acho que é melhor dali, né? Eu nunca uso esse título, biomimética, embora agora está até na moda, porque saiu um filme recentemente que chama Biocêntricos e todo mundo começou a falar. É uma disciplina que tem aproximadamente 25 anos, com o método que ela tem, mas ela é absolutamente antiga. Ela é primórdio desde os Homo sapiens apareceu aqui no planeta Terra. O que é essa biomimética? É uma arte de observação, de entender como que a natureza faz, o que ela faz para a gente aprender com ela e resolver nossas questões. Então, a Joelma vive biomimética na prática, quando ela trabalha com agroecologia, porque ela vai observando onde está sol, onde está sombra, quem vai bem com quem gosta de quem não gosta de quem. E nessas histórias vai tendo esse livro vivo da vida. E como nem todo mundo é a Joelma, ou nem todo mundo faz agroecologia, às vezes é bom ter algo que possa encapsular para facilitar a dispersão, digamos assim, a ampliação do assunto. Ele vibra? Acho que é aqui. Pronto. Vou passar mais rápido do que eu imaginei, porque eu acho que tem muito espaço para nós conversarmos. Então, eu vou tentar ficar só na questão da pergunta da biomimética. Mas eu gosto muito, não sei se alguém já ouviu falar desse naturalista canadense. Ele é indígena canadense e ele fala algo que, para mim, faz muito sentido, que é acreditar na magia o tanto quanto a gente acredita na ciência. E ele fala que, através da arte, da música, da poesia, eventualmente a gente vai conseguir entender e interpretar a vida. E, para mim, isso é muito importante. Embora eu seja bióloga, eu acredito muito no mistério da vida, no mistério que nos une, essa magia maravilhosa que nos permeia. Já falei um pouco de mim, então vou passar por aqui. E a gente tem essa ideia que tecnologia está nessas coisinhas, né? No celular que algumas pessoas têm na mão, conseguir falar à distância. Mas não, a tecnologia começa com a vida. Se parar para pensar, a gente está 3,8 bilhões de anos de vida no planeta Terra. Então, começa lá. E aqui é uma linha do tempo bem resumida, só para mostrar quando que a gente chegou aqui. Se a gente pegar esse calendário de 4,5 bilhões de anos, que é um tempo que é difícil a beça de pensar, né? Eu não consigo imaginar que é 4,5 bilhões de anos. Nem sei se eu vou viver 100 anos, né? É muito tempo. Mas, enfim, esse resumo do que seria 4,5 em um ano mostra que nós, espécie Homo sapiens, aparecemos aqui praticamente para o ano novo. E a grande intenção de mostrar essa linha do tempo é que a gente só apareceu aqui, esses seres incríveis que somos, porque teve todo um processo no passado muito grande de colaboração.
e nunca de competição. Porque competição, na natureza, é uma conta de menos. E a colaboração é uma conta de mais. E para criar diversidade, para criar desenvolvimento, para criar coisas novas, a conta tem que ser de mais. E é assim que, nessa conta de mais, que temos com 10,3 milhões de espécies, né, no planeta Terra. E nós somos uns seres ainda bebês aqui. Não é à toa que a gente ainda está aprendendo a viver. Ainda vivemos com questão de preconceito, ainda temos questões de racismo, ainda temos questões de ter que defender terras indígenas, nós ainda temos que defender coisas que mostram que a gente ainda é novo nesse planeta Terra, nesse entendimento coletivo. Tem 3 elementos essenciais aqui da biomimética. Então, esse primeiro é o ethos, que é que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida, e eu tenho certeza que a Joelma faz isso na prática. O que ela planta, o que ela composta, o que ela volta para o solo para criar mais vida, para criar mais condições de vida, e assim funciona várias coisas do que a gente faz. Essa reconexão que a gente cresce, vira adulto, acha que sabe tudo e esquece de voltar naquela fase infantil de ficar perguntando por quê? Mas para quê? Mas por quê? E essa reconexão é lembrar que a gente é essas pessoas curiosas, que temos uma criança viva querendo aprender. E para aprender, nada melhor do que a vida ao nosso redor. E a prática da biomimética que é criar propriamente dito. A única casa que a gente habita é a casa que a gente divide em comum, que é esse planeta Terra. E falando um pouco do ethos, ele tem esse conceito que nós não somos os únicos a ocupar o planeta Terra, que esse pertencimento ele é compartilhado. E às vezes a gente acha que é a última bolacha do pacote, né, o ser humano, a gente dá umas confundidas aí nessa história, mas não somos. A gente está aqui vivendo com várias outras espécies. E ainda vamos passar por muito processo de aprendizado para atender isso na prática. A reconexão é olhar para a vida com essa lente de genialidade. Por que tal coisa faz isso? Por que essa folha, essa planta está do lado daquela, essa folha redonda e aquela tem um biquinho? Como que essa sobrevive àquilo? E só o fato de fazer as perguntas, mesmo sem ter as respostas, a nossa capacidade intuitiva, porque somos natureza, começa a abrir esses campos mágicos de a gente estar em conexão com esse mundo vivo ao nosso redor. Tem algo que eu sou muito fã, não vou falar muito, prometo, já comecei, já vou parar, que são os princípios da vida. Para mim, eles ajudam muito a fazer diagnóstico, programas, projetos, que é o entendimento que, se a vida cria condições propícias à continuidade da vida, como que a gente pode organizar em temas para entender como que ela faz isso? Então, onde que se encontra padrões? E só para dar um exemplo, tem algo aqui que eu acho super legal do Evoluir para Sobreviver, que é manter o que funciona, replicar estratégias que funcionam, integrar o inesperado. O que é isso? Falar do que não deu certo. A gente não tem esse hábito, também é um bom hábito. A natureza tem, faz isso o tempo todo. E a criação, propriamente dita, que é criar com biomimética, porque perguntar, afinal, o que é biomimética, daí a gente olha para a natureza. E aí, a natureza sabe comunicar bem? Sabe. A formiga, por exemplo, ela faz um feromônio por onde ela anda, dando um caminho, ela treme o corpo inteiro, então ela se comunica na vibração e se comunica num rastro. Ela está o tempo todo comunicando. Não há melhor do que formiga para comunicar. A natureza cria a luz? Cria, está cheio aí de coisas que têm esse processo de bioluminescência. A natureza mantém comunidade? Tem vários seres que só vivem coletivamente e precisam deles. Esses pelicanos batem os pés de um jeito que eles conseguem juntar os peixes para facilitar o almoço. A natureza tem mecanismos de atração? Tem. As flores passam batom. Tem, lógico que tem mecanismos de atração. E tem uma série de outros mecanismos que estão debaixo dos nossos olhos o tempo todo e talvez a gente não tenha a calma, a curiosidade, o tempo de olhar como que isso está acontecendo. E é isso que é a biomimética. Ela vai olhar como a natureza faz para entender o que a gente precisa desenvolver e para desenvolver dentro de um lugar onde a vida possa criar mais vida.
Então, dentro de um processo, que esse processo seja ecologicamente sustentável, que ele tenha engajamento comunitário, que ele não gere lixo. É utópico? Não, mas é possível. É difícil? Sim, porque às vezes a gente mantém alguma coisa que já está em curso, que a gente sabe como faz, que sabe como funciona, e mudar nem sempre é fácil. Então, esse aqui é um filme que eu acho que para explicar um pouco a aplicação de biomimética, é um trem no Japão, que é meio que bem comum aí na história da biomimética. Ele fala por si só. 30 years ago, Japan's famous bullet train had a problem. When it traveled through tunnels, it made a loud boom. It was disturbing to wildlife, passengers, and people who lived nearby. So why was it happening? Air was building in front of the train as it entered a tunnel. The compressed air created a sound wave, and as this left the tunnel, boom! A sound like a gunshot came out. This air was also slowing the train down, like wading through water. The kingfisher bird's long, sharp, pointed bill is perfectly shaped for plunging into water. Long, narrow, and streamlined, it steadily increases in diameter from the tip to the head. This reduces the impact when the bird hits the water. It slides in, the water flowing past the beak rather than being pushed in front of it. Exactly what the bullet train was failing to do. The train team studied the beak, which resembled two triangles with rounded edges, together forming a squashed diamond shape. And so a kingfisher's bill helped them design the train nose. When it was tested, the Kingfisher bullet train was faster, quieter, and more powerful, with 30% less air resistance than before. O que a biomimética fala bastante, na verdade não é só a biomimética, é quem lida com a natureza, que esse mundo sustentável que a gente tanto almeja já existe, está ao nosso redor. É um processo de como que a gente aprende a fazer essa leitura. E eu estava conversando com o Antônio, eu tenho muito anseio de como que a gente pode miscigenar mais nossas culturas, indígenas e não indígenas, porque a cultura indígena tem muito conhecimento de como que a natureza faz o que ela faz. Então, dando aqui alguns exemplos, e já vou terminar. Esse é um tijolo, que é um tijolo crescido, como se fosse uma concha. E a pessoa que criou, ela estava bastante incomodada. Não sei se vocês acompanham essa questão da temática de tijolo, mas a produção anual de tijolo vai do planeta Terra, assim, empilhado, do planeta Terra até a Lua e volta 360 vezes. É tijolo pra caramba. E daí, quando você entra em análise que esse tijolo pode envolver mão de obra escrava, pode envolver queima de árvores nativas, desmatamentos, fala assim, ops, o tijolo tão inocente, tão legal, nem sempre é tão legal. Então, esse é um tijolo crescido, é uma solução de areia com bactéria e pimba, você cria um tijolo. Aqui é uma tinta que faz o efeito da folha de lótus, que tem uma capacidade de se autolimpar. Então, a gente gastaria menos com tinta, ela duraria mais, porque ela tem essa nanoestrutura que a folha de lótus tem. Aqui é um tecido, e eu acho isso super interessante, eu acho que não vai demorar muito, os carros vão ter mais cores de tinta automotiva, eles vão imitar o que a borboleta azul faz. Ela reflete uma cor de onda, ela não precisa de pigmento, não precisa usar cor, não precisa poluir rio, ela simplesmente reflete uma luz. Meu vestido poderia estar refletindo uma outra luz, em vez de ter cor, né? Então, eu acredito que essa tecnologia logo mais chega aqui. Esse é um projeto que eu atuei bastante de perto, que é o Votu, vou passar nele rapidinho. Ele fica na região do sul da Bahia, ele enfrentava questões de estar num lugar quente, abafado, úmido, e daí ele teve uma inspiração nesse rapazinho aqui da esquerda, que é um mamífero, no bico do tucano. Então, ele tem um conceito que imita esse mamífero que vive enterrado na terra 6 meses do ano, e ele tem excelentes trocas gasosas, porque, como nós, precisa respirar, etc. e tal. E o projeto foi baseado nesse princípio de trocas gasosas. Então, essa aqui é a imagem final dele. E tem bastante informação do Votu, para quem quiser, depois posso fornecer. E é isso. Espero não ter ocupado muito tempo de vocês. Muito obrigada pela escuta e obrigada pela presença.
Legal, legal, Alessandra. Acho que a gente vai poder explorar bastante com a Joelma essa capacidade da gente aprender observando a natureza, essa coisa das plantas, né, companheiras. Isso é muito bonito. Eu fiz agronomia, aí quando a Alessandra estava falando, eu me lembrei de uma história bem curiosa. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu fiz uma experiência e tinha um prédio que ia virar salas de aula na faculdade. Então eu peguei 4 salas que eram do mesmo tamanho, pegavam a mesma quantidade de sol, e aí eu peguei 6 vasos do mesmo tamanho, com a mesma terra, o mesmo tipo de semente, plantei 6 vasos de milho e 6 vasos de feijão nessas 4 salas. E aí, em cada sala, uma sala ficou no silêncio o tempo todo. Isso era na época que tinha fita cassete. Numa outra sala, o guarda noturno da faculdade me ajudava. Durante 8 horas do dia, aquela planta ouvia um rock and roll da banda Led Zeppelin. Numa outra sala, durante 8 horas do dia, a planta ouvia a Quinta Sinfonia de Beethoven. E numa outra sala, durante 8 horas, ela ouvia uma música indiana, com aquelas cítaras, aquelas músicas todas, né, bem esotéricas, assim. E foi incrível o resultado. As plantas que ouviam música clássica e música indiana produziram muito mais do que as plantas que estavam no silêncio e ouvindo rock and roll. Aí eu fui entender por que o jardim da casa da minha mãe era tão lindo, né? Que ela acordava todo dia e falava, ai, como vocês estão lindas e não sei o quê, e cantava para aquelas plantas. E é uma coisa fantástica, né? É um poder subjacente que a gente nem imagina. E depois desse dia eu comecei a tocar minha viola caipira todo dia na horta lá de casa, e eu tenho certeza que os pepinos, a minha cabotiã, enfim, ficou tudo mais bonito assim com isso, sabe? E aí, quando eu vinha para São Paulo, Joelma, eu estudava na cidade de Taubaté. Aí, fim de semana, eu vinha para casa e minha mãe morava num prédio alto, eu olhava para aquela janela, eu comecei começar na faculdade, a refletir sobre essas questões de abastecimento, produção de alimentos, e aí eu começava, puta, mas como é que essa cidade, como é que produz tanto alface, tanto arroz, feijão, da onde vem tudo isso, né, para esse monte de gente, aquele mar de prédios, e como é, Joelma, conta pra gente assim, essa história incrível que é produzir alimento dentro da cidade, né, produzir alimento numa área urbana. E conta pra gente assim, como é que é essa história de aprendizado? Como é que é esse viveiro? Como é que vocês estão aprendendo a cada plantinha que vocês plantam e colhem ali? Como é que isso vai crescendo na vida de vocês? Então, eu sou filha de agricultora, né? Sou de lá do sul da Bahia. E eu nasci no meio da roça, de pé descalça, correndo no terreiro de casa. Fui criada pelos meus avós. E com 12 anos de idade, meus avós faleceram. Eu tive que migrar para a cidade grande, aqui para São Paulo. Né? E eu perdi um pouco a essência de estar no meio do mato, de estar ali de pé descalço. Sofri muito. E fui trabalhar no comércio. E vi que eu trabalhava no comércio para o meu sustento, mas não era aquilo que eu queria viver. Né? Que quando a gente tem no sangue, carrega ali a agricultura, é um pouco da nossa, como é que se fala, ancestrais, indígenas, que eu tenho uma mistura, né? Então não sai da mente, não sai do coração, não sai da alma. E quando eu fui morar lá no bairro União de Vila Nova, ainda não estava no processo de urbanização, era muito estranho, o bairro era muito feio. Aí quando veio a CDHU com a urbanização,
Aí foi reservada a área, né, para plantio, que é o Viver Escola, é o primeiro Viver Escola. Então, eu, assim, no começo do Viver Escola, eu não participei. Foi as outras mulheres do coletivo das Mulheres do GAL, a Vilma, a vizinha que está aqui presente também, né, a Vilma, e as outras meninas que não se encontram aqui. Então, quando eu cheguei, já estava pronto o Viver Escola. Então, quando eu cheguei naquele espaço, foi muito emocionante para mim, porque eu me senti, sabe, na minha infância, foi um resgate ali da minha infância. E ali eu estou hoje há 5 anos no projeto. Aí, em 2020, com o problema da pandemia, a gente teve a necessidade de uma nova área para plantio, porque a comunidade começou a procurar muito, né, pelas plantas medicinais, pelas hortaliças, sabendo que a gente trabalha com agricultura agroecológica, orgânica, e foi muita procura. E veio cedido pela CDHU, o segundo espaço, que é esse espaço que hoje eu tomo conta, né, junto com as mulheres, mas eu estou sempre ali no dia a dia. Aí foi quando eu vi a transformação daquele espaço, né, que era um espaço de entulho, era um antigo estacionamento, e foi feita a limpeza, e hoje a gente vê uma produção. Estava fazendo as contas hoje de canteiro que a gente tem lá no espaço. A gente está com 36 canteiros produzindo, né? E a gente produz, tem hortaliça, tem plantas medicinais, tem uma diversidade grande, né, de plantas medicinais. No outro espaço do Viver Escola, no primeiro espaço, no último inventário que a gente fez, acho que foi em 2020, a gente estava com 333 espécies de plantas, até plantas nativas, árvores nativas. Então, é uma agrofloresta no meio urbano. Então, é muito gratificante, né, a gente falar sobre a produção na cidade grande, e a gente vê que tem possibilidade, sim, de ter horta em vários espaços daqui da cidade, que às vezes é lugar de descarte de material de construção, de lixo. A gente pode recuperar esse solo e produzir para muitas famílias que passam necessidade. Então, se a gente ter consciência e ciência do que a gente pode fazer, a recuperação desse solo, do segundo espaço, que é o Polo de Educação Ambiental, tem 3 anos e a gente já tem uma produção. Quer dizer, pouco tempo, né, para uma recuperação de um solo que bem degradado, sabe, que a gente olhava assim, não dava nada por ele, e hoje você olha aquele tapete verde, e é muito lindo, muito gratificante. Uau, que demais, Joelma. E eu imagino como agora, com esses 30 e poucos canteiros, né, como chega mais passarinho, né, como ali fica mais, o clima fica mais gostoso, mesmo no sol forte, né? Como a natureza vai melhorando, né? O clima, esse ambiente. E mesmo no verão, você ali nos canteiros, com aquela irrigação, eu imagino que fica completamente diferente, né? Do que aquele terreno que estava baldio, né? Abandonado antes. Sim, chama muita atenção das pessoas da comunidade, né? Que esse espaço ele tem uma passarela, uma ponte, né? Que sai da vila para a Avenida Assis Ribeiro, e as pessoas passam, ficam olhando, sabe, o trabalho, ficam olhando ali, e são muito curiosos, ficam olhando e perguntando, né? Como que pode ter uma produção de hortaliça no meio urbano? O que a gente faz, né? E o melhor de tudo, que a gente aproveita tudo que a natureza nos dá, né? Então, desde poda, sobra de alimento, galhos, né, compostagem, o miocário. Então, a gente não usa nada de biofertilizante industrial, nem químico, nada. E assim, a gente vai vivendo conforme a natureza nos ensina, né? Que cada dia ela nos ensina. Como eu estava falando da formiga, eu até comentei com o
Fábio no carro sobre a formiga, né? E a gente fala, é muito interessante, eu até fiz um vídeo de uma formiguinha ali ajudando a outra a levar folha para a casinha dela. Às vezes ela ataca o nosso escanteiro e a gente tem que entender que é a função dela também, né? Então a gente tem que trabalhar respeitando a natureza. E ela nos proporciona muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas. E a gente aprende todo dia. É como falar com as plantas. Às vezes as pessoas passam na rua e acham que eu sou louca, que eu gosto muito também de falar com as plantas. Eu chego de manhã e já vou olhar tudo, elas, como que tá, como que elas passaram a noite, né? E assim, eu fico muito impactada quando a gente põe uma mudinha, o bebezinho ali na terra, e você olha no outro dia, elas estão tudo verdinha, tudo, sabe? Acho que agradecendo por estar ali e a gente saber que ali ela transforma em alimento para a gente, né? A gente nutrir o nosso corpo e a nossa alma, e sabendo que é fruto das nossas mãos, com a ajuda da terra e sabendo que a gente está trabalhando para o bem-estar, né? Do meio ambiente, da natureza, né? Que a gente hoje sofre muito com essas mudanças climáticas, com tudo isso que está acontecendo, né? E é muito gratificante mesmo trabalhar com agricultura no meio urbano. É uma experiência nova, a gente aprende a todos os dias. Nossa, é muito bonito assim ouvir, né? Como dá certo jogar junto com a natureza, né? Como tudo fica mais fácil, cresce mais rápido, recupera mais rápido, né? Alessandra, assim, vendo ali tua palestra, né? Assim, você acha como que né? Que a gente tem na natureza a gente tem uma super diversidade, né? Mas na sociedade a gente também tem, né? Então, tem alguma relação, assim, como você vê essa relação da diversidade, da biodiversidade com a diversidade humana? Tá. Eu moro no sul da Bahia hoje. Tenho minha horta, meu pomar. E eu vou falar uma coisa que, perdão se ficar feia, mas é uma vivência que, pelo menos hoje, eu fico tão feliz de fazer. Todo mamífero olha para o seu cocô, né? Então eu olho para o meu antes de dar descarga e falo, tchau, daqui a pouco a gente se encontra, porque ele vai para uma zona, vai para um biodigestor, vai para uma zona de bananeira, e o carbono cicla, né? Então vida gera vida. E é muito bom morar num lugar que você sabe que você está a cada dia gerando mais vida, e é muito legal isso. Ter esse livro da observação. Então, a biodiversidade, né, o que faz a floresta amazônica, a floresta da Mata Atlântica, o sistema de corais serem o que eles são, que são os sistemas mais desenvolvidos do planeta Terra por inúmeros fatores, é porque a biodiversidade ela consegue ocupar lugares, trocar nutrientes, fazer relações muito mais intenso. Então, tudo ali se aproveita. Quanto mais biodiversidade, mais rico é o sistema. Quanto menor a diversidade, mais difícil ou hostil é o sistema. Então, imagina um deserto que é menos biodiverso e imagina a floresta. A floresta é uma bagunça, está acontecendo o tempo todo. São animais que ocupam vários estratos, são animais que cruzam, são animais... E fora que na biodiversidade da Amazônia, o que está no solo ainda tem maior de biodiversidade que está acima do solo. Então é uma loucura, né, de biodiversidade. E na sociedade, eu acho... assim, então a biodiversidade, a gente olha para ela como um colchão de segurança, sabe? A vida vai continuar ali e vai dar certo pela biodiversidade, sabe? Sempre vai ter alguma espécie que vai conseguir sobreviver a alguma determinada situação e dar conta de uma determinada situação. Mesma coisa dos sistemas agroflorestais. Você mistura para poder ter, não que nem a monocultura, que você tem uma área gigantesca, perder de vista de soja, e você vai reclamar que estão predando a soja, óbvio, né? Banquete de soja. Você não tem ninguém ali contrapondo com a biodiversidade para combater naturalmente, combater não, um sistema de predação mesmo,
que possa se alimentar da soja, né? Então, essa é a questão. E eu acho que nós, como sociedade, a gente ainda não tira nosso melhor da diversidade que nós temos, da diversidade de pensar, da diversidade de ser. A gente ainda é meio encaixotadinho, assim, tem que funcionar assim. Sua foto para mandar currículo tem que estar assado. É melhor você fazer isso, eventualmente melhor seu cabelo ficar assim. Então, acho que a gente ainda está num processo muito lento de desenvolvimento do que é acolher o valor da diversidade humana, sabendo que é ela que vai nos cuidar. Porque não tem jeito. A diversidade sempre ela vai estar a favor da vida. E se você segmenta, fragmenta, ou só acha que esse ou aquele, isso ou aquilo tem mais chance, é melhor, você está se expondo à vulnerabilidade, você está se expondo a mais risco. Uhum. Desde que eu me formei, eu trabalho numa organização não governamental e esse trabalho, né, que você faz, que eu faço, é um trabalho meio missionário, né, meio missão, né? Eu não consigo fazer outra coisa na vida, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, né? Mas é aquele tesão, né, de estar ali, de ver a plantinha e ver que a gente faz a diferença com as nossas mãos, com as nossas ideias. Conta pra gente um pouco como é essa labuta, né, essa dificuldade que foi converter um terreno baldio num quintal verde, né? Imagino que não é fácil, né? É uma batalha. Então, assim, o que vocês enfrentam para conseguir manter esse canteiro, esse quintal verde bonito lá? Todo dia, né, a gente mata um leão todo dia, no modo popular de falar, né? Que é todo dia a gente enfrenta as barreiras, às vezes até palavras mal faladas com a gente ali trabalhando. Às vezes as pessoas passam e ignoram outros, mas o que nos deixa feliz é saber que tem pessoas ali também que nos aplaudem, que vê o nosso trabalho. Não é fácil trabalhar no meio urbano com pouco recurso, né? Poucas mãos de obra e é complicado, mas a gente, no fim do dia de trabalho, a gente fica agradecido, que a gente vê também que tem o retorno, né? A gente vê que a gente está conseguindo, mesmo com muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades a gente está conseguindo. Nesse segundo espaço que eu estou trabalhando, eu domino muito assim, o modo de falar, porque eu estou ali todos os dias, toda hora, é de manhã, é à noite, né? Ali é o meu quintal de casa. E assim, é complicado a gente falar de que a gente não consegue muito recurso, né, vindo de empresas, de organizações governamentais, para a gente conseguir mais espaço, mais trabalho, mais mão de obra, que é o grupo de mulheres, são 9 mulheres, né? Esse ano a gente foi contemplado, graças a Deus, com uma bolsa que vem da prefeitura, pagando mais 5 mãos de obras para estar ajudando a gente ali no espaço, porque não é fácil manter uma horta numa produção, porque trabalhar na enxada é difícil, é complicado. E assim, as mulheradas já têm uma idade já mais, né, avançada e está ali todos os dias, na labuta, como a gente fala lá, né? E, assim, se tivesse um olhar mais amplo da sociedade, seria mais fácil para a gente, né? Nesse trabalho, até mesmo para ampliar em outros lugares. Que o meu sonho é ver,
né, agricultura em várias partes das cidades grandes, no meio urbano, na parte periférica, né, que são a parte que as pessoas mais precisam, né, de uma alimentação saudável. E é curioso, né, porque tem muito pouco apoio, né? Se for nos bancos, tem linhas de financiamento gigantescas para plantar soja, mas não tem linha de financiamento para fazer uma agrofloresta, né? E aí é curioso também, né? Não sei se vocês já repararam, mas olha, eu lembro isso na época da Dilma, do Temer. Vira e mexe, você vê no Jornal Nacional assim, os bancos perdoaram a dívida do agronegócio, né? Ou seja, os caras ainda pegam dinheiro, que não é pouco, e não paga, né? Dizem que podem ter sofrido também, né? Com a falta de chuva, isso acontece e tal. Mas vai ver se com as mulheres do GAL se atrasar uma mensalidade, se não perde tudo ali, né? Então acho que isso é muito fruto desse racismo estrutural que a gente vive, né? Porque as políticas públicas elas só favorecem quem tem mais. A nossa grande rainha do rock and roll, Rita Lee, já falava, né? Quanto mais tem, mais quer. E as políticas e os financiamentos é sempre orientado para o maior, né? E o maior que não está conectado nessa biomimética, nesse aprendizado, não está conectado com a natureza, né? A gente já aquele pesquisador Ignacy Sachs que definiu os princípios do desenvolvimento sustentável, um dos princípios é a equidade territorial, né? Você ter uma ocupação do espaço equilibrada. Então, não é bom um município do Mato Grosso ter a área toda do seu município com plantação de soja. Ele pode ter plantação de soja, sim, mas ele deveria ter outras formas de ocupação daquele território, né? Outras classes de uso da terra, dando mais equilíbrio para isso. E aí sim a gente estaria mais conectado com essa visão do desenvolvimento sustentável que aqui no Brasil a gente acaba usando essas palavras tão poderosas de uma forma ruim, né? Eu lembro quando começou esse termo desenvolvimento sustentável, um monte de empresa poluidora começava, não, agora nós temos uma política de sustentabilidade, e a sustentabilidade. A gente já viu que daí apareceu um outro termo, o tal do greenwash, né? De lavagem verde. Os caras falam que são sustentáveis, mas é só uma fachada, né? E isso é ruim para o Brasil, porque, né, a gente, como eu comecei a minha fala, né, essa economia da sociobiodiversidade, ela é um território em disputa. A gente está construindo, né, esse conceito, essa nova economia, e a gente não pode deixar que pessoas mal intencionadas comecem se empoderar e começar a falar que estão respeitando a biodiversidade. Precisa ter o controle social, né? A sociedade precisa ficar atenta, precisa ter transparência de dados, de informações, para que a sociedade possa conseguir separar esse joio do trigo, né? Mais ou menos isso. Alessandra, voltando aqui para a nossa biomimética, né? Fala um pouco para a gente como é que, assim, quais são essas áreas de pesquisa, né? Porque no meio ambiente, né, aquele exemplo do bico do passarinho, né? Pô, ali tem física, tem matemática, tem biologia, né? É a universidade, né, inteira. Fala um pouco assim, como é que é essa grande integralidade de ciência e conhecimento que acaba desaguando na biomimética?
Sim, acho que a gente parte do princípio da biomimética, dessa grande admiração, e eu vou usar o termo tecnologia, mas com uma licença poética para não parecer muito duro, mas dessas estratégias, tudo isso que a natureza tem e que às vezes não está visível para nós, não está transparente, né? Nós não fomos educados a gente hoje olha para o Google, ChatGPT, sei lá, bem essas coisas todas, mas nunca, né? Pelo menos eu não tive, e sendo bióloga, vai lá e observar e vai ver o que você descobre. Vai lá perguntar para a natureza e ver o que você descobre. Então, quando você olha para a vida, ela, para acontecer, ela tem todas as ciências juntas, porque é da observação da vida que nasceram as ciências, assim como matemática, física, né, matemática como ciência aplicada, física, biologia, química, tudo nasceu do mesmo lugar, dessa grande arte de observação. Então, na prática assim, da biomimética, o que a gente faz? A gente tenta entender onde que está a raiz do desafio. Por isso que eu trouxe aquele exemplo que a natureza, ela cria luz, mas ela não cria lâmpada. Então, como que você pergunta para a natureza? Você não vai perguntar para ela, e aí, como que você faz uma lâmpada? Não vai vir resposta. Mas como que você cria luz? Se você pesquisar, você vai conseguir ter uma resposta. Então, a gente tenta trabalhar meio que na função do desafio, na ação que você precisa desenvolver. E, através dessa ação, você começa a ter um acervo muito grande aí de seres vivos, ou parte dos seres vivos, que possam responder aquela pergunta. Então, ela quebra um pouco de paradigma que a resposta está no livro, que a resposta... A gente vai precisar do livro, vai precisar da internet para poder aprofundar, mas muito da resposta está desse lugar da observação, desse lugar do dia a dia. É lógico que quando teve um projeto que nem esse do trem-bala, né, japonês, o Shinkansen, que funciona, tem até um museu da história desse trem, os freios dele foram baseados no pinguim, tem uma lateral do trem que foi baseado em coruja, enfim, tem um montão de bicho ali nas suas tecnologias que inspiraram. A história que conta era de um engenheiro que achava que ele tinha que estudar mecânica para entender tecnologia, se forma em engenheiro mecânico, só que ele era pescador. E daí, nessa história de ele ir pescar, ele ficou observando os pássaros. E daí rolou aquele bingo, sabe? E, a partir daí, começou uma pesquisa mais séria. Lógico, teve ensaio em túnel de vento, a coisa começa a ficar um pouco mais sofisticada. Mas o clique veio de uma observação. E biomimética, que eu acho que é bastante importante, que é para não ficar, né, firme nessa coisa da biomimética, mas a vida ela pode ensinar tanto para coisas materiais como para coisas que são intangíveis, né? Então, eu já trabalhei com temas de comunicação, com temas de engajamento, inclusão, porque a vida faz isso o tempo todo. Então, não é só para criar coisas mais legais, mais eficientes, com menos matéria, com melhor reciclabilidade, com essas questões todas, mas também até para relacionamentos. Então, acho que é bem... Não sei se eu respondi o que você esperava. Uhum. Não, legal. E aí, sobre essa coisa do relacionamento, Joelma, conta pra gente um pouco como é que as mulheres do GAL, o Viveiro, mudou ali as relações na vizinhança, com as crianças, se tem atividades de visita, de escolas, como é que o Viveiro tem ajudado, né, não só na segurança alimentar, na oferta de alimento saudável ali, mas também para isso, né, para essa saúde socioambiental das pessoas.
Então, o nosso espaço recebe bastante visitas, né, de escolas, crianças, creche, tanto da comunidade e do entorno também, como a gente vai também nas escolas, falar do nosso trabalho, da agricultura, ensinar como que planta, como colhe. E no nosso coletivo tem as mulheres que trabalham na parte da horta, né, do plantio, tem as meninas da cozinha que faz os alimentos, né? E assim o nosso Viver Escola está aberto para receber visitas, né? Tem na nossa página das Mulheres do GAL, tem também no Instagram, né, as Mulheres do GAL. Mulheres do GAU, Grupo de Agricultoras Urbana, né? O GAU, Grupo de Agricultoras Urbana. E ali a gente consegue, no dia a dia, no nosso trabalho, né? Com tanto das meninas, da parte da cozinha, da alimentação saudável, aproveitamento total dos alimentos, né? E a parte da produção da horta, que a gente trabalha o tempo todo com o nosso melhor, né? Que é o plantar com consciência, né? Fazer o nosso plantio usando o recurso da natureza. E como é a comercialização ali dos produtos? Eles são comercializados, os produtos do viveiro? Sim, tem a parte que a quarta-feira a gente tem a cesta, né, de orgânico que vai para a escola CREM, Centro de Educação e Nutrição, né, lá que recebe as cestas da gente toda quarta-feira, né, que vem uma geração de renda aqui para as mulheres, e que é o Cultivando Horizonte, né, o nome do projeto. E toda quarta-feira são 15 cestas. E nessas cestas vão, né, os produtos orgânicos, como as hortaliças, e também uma punk, né, que são uma planta alimentícia não convencional, que vai na cesta também. E agora a gente também está com outro projeto junto com o Pé de Feijão, né, Instituto Pé de Feijão, e com a instituição TID Setúbal, que também são mais de 16 cestas, toda quinzena, né, do plantio das hortaliças, que vai também para as famílias, né, da comunidade do La Pena, que é do Baixo La Pena, né, que são pessoas que estão em vulnerabilidade, e essas cestas vão para elas de produtos orgânicos. E é muito gratificante que a gente sabe que a gente está produzindo e está indo para a própria comunidade, né? E aí vem a nossa geração de renda, que é dividido entre as mulheres. Uau, muito poderoso, viu, Gelma? Muito legal. Alessandra, vou voltar aqui. Na sua apresentação, você mostrou um exemplo de um hotel, né? Conta assim, como é que foi assim desenhar um projeto como esse? Como é que foi assim, né, a aderência, a aceitação ou o interesse dos empresários por uma coisa, né, por um desenho de projeto novo que considera, né, outras coisas, né, do que só viga, concreto e um pouco assim, o hotel já tem bastante tempo, tem percepções, indicadores sobre a melhoria, sobre né, se é mais legal, ou se melhora as condições desse hotel, enfim, tem algum tipo de monitoramento que possa mostrar o impacto positivo dessa tecnologia? Bom, começando pela parte triste, infelizmente não foi edificado. O projeto ele avançou. A gente tinha um cliente que era estrangeiro e, em determinado momento, estava ocorrendo uma crise financeira no Brasil, que é uma coisa que simplesmente eu nasci com ela e acho que sempre viverei. E ele, espero que não. Já cadê a madeira para bater, mas enfim.
E esse investidor ele se assustou com esse momento econômico do Brasil e acabou desistindo do projeto. Eu acho que para fazer esse projeto com biomimética, na época eu era sócia de um escritório de arquitetura, hoje eu não sou mais, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria e de educação da biomimética, que é a Bioinspirations. E foi bastante interessante porque você tem que mudar um paradigma, né? Quando você chega para um escritório de arquitetura e fala assim, vamos fazer um hotel no sul da Bahia. Já baixa a revista, já baixa sites, olha essa referência, olha a Bali, olha aqui, olha ali. E ninguém quer olhar para a natureza. Eu falava, gente, calma, a gente ainda nem começou. Primeiro, vamos levantar o que a gente quer, que desafio que esse hotel vai ter que enfrentar e o que ele vai ter que resolver. Porque a partir do que ele vai resolver, daí a gente vai perguntar para a natureza e daí vai vir a forma. A forma é um resultado dessa função. Então, foi difícil, até o próprio sócio do escritório principal, ele vinha, assim, entrava na sala do grupo que estava desenvolvendo o trabalho, falava assim, tive uma ideia, e todo mundo olhava e falava assim, Porque realmente a gente está acostumado a trazer modelos e ideias de coisas que já existem, e não necessariamente aprender com o novo, né? Dar um mergulho aí nesse desconhecido a partir de uma determinada função. Então, acho que teve esse osso, sabe? Esse tempo de conseguir fazer com que a equipe desenvolvesse. A gente avançou bastante bem, a gente chegou a fazer uma modelagem, uma maquete, uma modelagem digital e uma maquete para testar em túnel de vento. Até onde a gente testou, estava super funcionando. E daí tinha umas questões que precisavam vir a ser ajustadas, que era o tamanho das ventilações, a quantidade de ventilações, tinham coisas que eram mais técnicas que precisavam avançar no projeto, mas infelizmente com o declínio do investidor isso ficou sem resolver. Mesmo assim, o Votu ele é um estudo de caso bastante importante assim dessa arquitetura biomimética, porque ele poderia ter saído e poderia ter sido possível. Hoje eu ainda acredito que esse formato faz bastante sentido, porque o que acontece com os hotéis de regiões, né, do Nordeste? São geralmente lugares quentes, úmidos, e que o turista chega no quarto, ele não quer ficar numa sauna, tomar banho e ficar grudando. Se tem ar-condicionado, ele vai ligar o ar-condicionado no talo para esfriar, e se tem ventilador, vai ligar tudo para funcionar. E o que esse projeto ele tinha, que talvez você não precisasse fazer isso, porque ele não estaria essa sauna desagradável. Ele estaria muito mais agradável. Então, o nosso foco era conforto térmico. Eu acho que tem um vasto caminho aí de entendimento de conforto térmico, né, nas edificações. Acho que tem um vasto caminho de entender posicionamento de janelas, de aberturas, de trazer vento, de não trazer calor. Então, eu acho que não só a arquitetura sustentável, mas a biomimética pode ajudar bastante a dosar isso melhor, para fazer mais sentido, tanto para o uso de materiais, quanto para conforto de quem ocupa. E gastar menos energia, né? Porque tem a dó, né? Bom, eu vou seguir aqui fazendo umas perguntas, mas vamos deixar aberto também aqui para o público que queira fazer perguntas. Acho que tem os panfletinhos ali que dá para vocês fazerem as perguntas para elas, tá bom? Vou explorar um pouco assim, esse âmbito das políticas públicas, né? Tanto para a Alessandra como para a Joelma. Como vocês enxergam hoje o apoio, né, que as políticas públicas têm dado hoje para iniciativas que vocês estão envolvidas, né, de segurança alimentar ou de novas tecnologias? Tem políticas públicas? Tem apoio dessas políticas para isso? Né? Eu vejo, por exemplo, para
para questões das populações tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas, você não tem política pública que olha para essas populações vulneráveis. Pelo contrário, você tem política pública que quer fazer mineração dentro de terra indígena, que quer expulsar comunidades quilombolas para fazer lugar para lançar foguete, né? As políticas, elas não são para essas populações, né? Que a gente está mostrando aqui a beleza e o vasto conjunto de conhecimentos que elas têm para soluções de muitos problemas que a gente tem, né? Mas as políticas parecem que andam na contramão, né? Semana passada a gente teve uma votação muito perigosa no Congresso que muda a forma com que as terras indígenas são demarcadas, que estão garantidas pela Constituição, né? Os povos indígenas são povos originários e tem um artigo na Constituição que dá esse direito à terra, ao território para essas populações. E os deputados inventaram uma lei dizendo que para aquele povo indígena requerer a terra, eles precisavam estar lá, na terra, no dia da Constituição. Eu não sei que dia, de 1988. Né? E lembrando que antes da Constituição a gente passou por um período da ditadura, onde essas populações foram extremamente violentadas, foram expulsas, tiveram que fugir dos seus territórios. Então não tem como comprovar isso. Primeiro que é inconstitucional, é um direito originário, né? E aí fazer uma lei dessa é como se você reconhecesse toda a violência da ditadura como uma coisa bacana, né? E é surreal. Isso agora foi para o Senado e corre um risco muito sério dessas populações perderem seus territórios. Você imagina, o Brasil é o país que tem o maior número de povos indígenas isolados no mundo. São 115 registros, 29 confirmados, cerca de 26 em estudo, e o resto ainda precisando de constituir estudos, levantamentos para qualificar esses grupos. O Brasil tem uma política de respeitar o não contato, né? Porque no passado foram feitos muitos contatos forçados e muitos índios, grupos enormes morreram, né, pelo contato, por adquirir doenças onde eles não tinham a resistência para tal. Então, a partir daí, a política começou a respeitar, né, esse não contato. Como é que um índio isolado vai comprovar se ele estava ou não na terra? Né? Como é que o índio isolado não vai no Ministério Público fazer uma denúncia de uma invasão por um desmatamento? Né? Então, as políticas precisam olhar para esses grupos mais vulneráveis. Então, eu queria saber um pouco de vocês, Alessandra, Joelma, como é que vocês estão vendo, né, as políticas públicas, o apoio que o Estado tem dado, como o Estado, os governos estaduais, federais, olham para o trabalho de vocês? Eu não quero ser negativa aqui, mas a área da inovação no Brasil, ela tem muito espaço dentro de uma ciência que gere muito resultado de capital. Então, é quase que um resultado mais rápido. Então, temos inovação, sim, na área de agronegócio. Temos algumas inovações na área da pesquisa vinculada à saúde humana.
Temos uma capacidade científica gigantesca e temos uma dificuldade gigantesca de manter essa capacidade científica no Brasil. Seja por bolsa, né, para que as pessoas possam continuar suas pesquisas, ou seja por equipamentos e modernização das suas áreas de trabalho. Então, ser cientista no Brasil é um desafio e tanto. Então, acho que começa por aí. Não é um país que olha para a inovação de um lugar muito abrangente, embora brasileiro seja bastante criativo. E embora brasileiro só se virar na nossa economia já mostra o quanto a gente é criativo e inovador. Então, mas eu não acho que a política pública valorize e fomente essa capacidade que o brasileiro tem de ser criativo. Dentro da área da biomimética, eu acho que está pior ainda, porque às vezes, com muito respeitosamente, a gente cai nesse lugar do patinho feio, que a coisa vai vir de outro país, que outro país desenvolvido vai resolver, e nem sempre a gente tenta viabilizar coisas. Eu passei por uma experiência com 2 governos anteriores, com o Ministério de Tecnologia, que eu estava muito empenhada em criar um painel que absorvesse água. Hoje a gente tem problema de repelir água, né? Permeabiliza, bota a água para fora. Eu falei, não, por que água? Não é problema. Vamos botar ela para um lugar que a gente precise, vamos usar essa água. Em vez de brigar com a umidade, vamos fazer essa dança junto e vamos coletar. Fui, comecei com pesquisa, comecei a falar com o ministério, tinha uma pessoa que fazia ponte, daí tinha advogados. Moral da história, essa pessoa que era do ministério levou a ideia para os Estados Unidos, nem sei a que pé que está. Morri na praia. Então, não sei muito, assim, eu não vejo o governo brasileiro olhando para essa capacidade que a gente tem criativa e olhando para o Cerrado, que é o bioma com a maior acervo florístico do mundo. Eu não vejo o governo olhando para a Amazônia e falando assim, lá vem a salvação de muita coisa. Agora se fala de bioeconomia, agora, por muita pressão política. Mas faz muito tempo que não tem esse impulso. Tem sim da sociedade civil, tem de algumas iniciativas, tem do amor de algumas pessoas de ir até o fim, de tentar criar redes e fazer conexões. Então, eu acho que a política pública no Brasil ela vai ser um resultado de uma mobilização da sociedade. A gente querendo dar esse passo aí de desenvolvimento para aquilo que faz sentido, né? Como que nós não temos em política pública, mas isso é da Joelma, agricultura familiar de um lugar muito mais extensivo, porque o que põe comida na mesa não é o agro. Ele gera alimento para a ração, né? Enfim, esse é um outro assunto. Mas eu vejo que ainda é muito incipiente e não faz sentido com a capacidade que o brasileiro tem. Eu acho uma pena. Então, eu tenho esperança, porque uma hora isso vira. Porque força a gente tem. Uma hora vai. Então, sobre as políticas públicas, né? Eu acho ainda muito, muito escasso no meio da agricultura, no meio urbano, entendeu? É muito difícil. Esse ano que a gente teve mais acesso às políticas públicas, eu estou fazendo recentemente parte do Conselho Rural. E agora a Prefeitura também, na Casa de Agricultura, eles batendo mais um olhar para os agricultores, né? Que é difícil, são vários agricultores, tanto na Zona Leste, Oeste, Sul, né, que não têm acesso à política pública. E a gente precisa, é necessário, de ter um envolvimento de um agricultor, uma agricultora, né, junto com eles na política pública, para a gente saber como que é
o andamento, o que a gente precisa, eles saber o que a gente precisa, né, e a gente saber qual é a intenção deles com os agricultores. Vocês falando, eu lembrei também aqui do... Né, o Brasil, há 12 anos, aprovou uma nova lei chamada Código Florestal, e que é uma lei que deveria ser única e exclusivamente destinada a proteger a vegetação nativa do Brasil. Mas há 12 anos atrás, quando começaram a discutir a revisão dessa lei, quiseram resolver todos os problemas do país com a legislação. Então, quiseram discutir a questão da expansão das fronteiras agrícolas, a regularização dos terrenos invadidos, urbanos, e virou um balaio de gato. E hoje, eu trabalho com projetos com comunidades quilombolas no Pará. Para vocês terem uma ideia, essa lei ela instituiu um cadastro, que é um cadastro autodeclaratório. A pessoa vai no site da internet e cadastra o limite da propriedade dela. A ideia desse sistema é ter um novo mapa, né, organizado da situação fundiária no país. Só que população tradicional, comunidade quilombola, muitas vezes não tem... precisa de um apoio para fazer isso, porque às vezes precisa de um técnico agrimensor para ir lá medir o terreno, ou fazer um treinamento para as próprias comunidades fazerem esse cadastramento, como a gente tem apoiado uma organização chamada Malungo, no Pará, a fazer isso. E a própria lei diz que o Estado tem que dar apoio aos segmentos de povos e comunidades tradicionais para efetuarem seus cadastros. O que passa, só para vocês terem uma ideia, o IBGE, ele registra mais de 6 mil localidades ou comunidades quilombolas no Brasil. E você tem menos de 300 cadastros de populações quilombolas nesse sistema do cadastro do SICAR, do Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, essas populações estão invisíveis. E o pior, os agricultores, os fazendeiros privados que têm condição de contratar um escritório de topografia e fazer esse cadastro e fazer esse cadastro logo, né, faz com que existam milhares de cadastros de imóveis rurais em cima dos territórios das comunidades quilombolas. E já existem casos, agora, depois de 12 anos, o setor do agronegócio tem pressionado os estados para validarem, aprovarem esse cadastro que essas fazendas fizeram de forma autodeclaratória. Como que vai validar um cadastro desse se você tem essas populações invisíveis, né? Você imagina o risco de um estado do Pará, por exemplo, validar, aprovar esses cadastros que estão sobrepostos às comunidades quilombolas, se elas estão lutando há 50, 60, 80 anos para obter o título da terra. Quão mais difícil isso vai ficar se você tiver imóveis rurais validados, aprovados pelo Estado, né? Ou seja, é uma coisa surreal. Eu recebi perguntas aqui, vou começar com a Alessandra. O Adelino fez essa pergunta, Alessandra. Naquela sua fala sobre a relação entre a diversidade humana e a diversidade da natureza, qual mais converge e qual mais diverge? Ou seja, o quanto que esses mundos estão se encontrando ou estão distantes ainda? Eu acho que a convergência é natural, né? Não tem jeito, a gente habita o mesmo espaço. O quanto que a gente faz isso
com harmonia já é outra questão. Então, eu não quero exatamente colocar no lugar da divergência, porque eu acho que a divergência bem construída, ela é legal. Eu posso ter uma linha de pensamento que pode ser distinta da Joelma, que pode ser distinta do Antônio, e conversando, nós 4 chegamos a uma outra linha. Então, ter divergência é valorizar a diversidade. Ter divergência é poder ter espaço de falar diferente. Então, eu acho que só o ser humano, e de uma maneira bastante abrangente, ele ainda está aprendendo como que ele se relaciona com outro ser humano e com o espaço que ele ocupa. Eu acho que isso aí ainda é novo. Tem outras espécies, plantas, assim, conforme eu já escutei, pô, mas ser humano tem sistema tal. Eu falei assim, mas e a planta que não sai do lugar e conversa com todo mundo ao redor dela através de estímulos elétricos? Será que a ciência já chegou com profundidade nas plantas e a gente acha que isso é super bacana como tecnologia? Onde é que está essa história? Então, hoje eu sou apaixonada por plantas e tenho um respeito enorme às suas tecnologias, mas não vou desviar do assunto. Então, eu acho que ainda a diversidade humana está caminhando para ocupar o seu lugar de diversidade. Ou a gente tem que ser da mesma tribo para ter que ser aceito, ou vai ter dificuldade. E na verdade, não é assim. Tudo pode ser aceito. Toda essa diversidade faz parte da vida, seja ela qual for, seja ela de cor de pele, seja de crença, seja de país de origem, seja religiosa, seja qual for. A diversidade ela é bem-vinda. E quando a gente vê que ainda tem essa dificuldade, é porque a gente ainda não evoluiu tanto quanto a outra biodiversidade. Respondi para quem fez a pergunta? A natureza vai muito bem, obrigada. Ela sabe dançar essa dança. Eu acho que a vida sabe dançar a dança da vida. Não quer dizer que não tem cadeia predatória, mas vive um determinado equilíbrio. A gente ainda não chegou lá. Eu não acho que o ser humano, de uma maneira coletiva, sabe viver coletivamente. Ainda não. E a vida e a outras espécies sabem mais. A gente tem muito o que aprender, né? Acho que é muito legal as falas de vocês sobre esse alerta, né? De como a gente tem que estar atento a esses sinais naturais. Joelma, o Wagner mandou 2 perguntas aqui. Comente mais sobre o processo de organização do coletivo Mulheres do GAL e da associação. E também fala um pouco mais sobre essa parceria com o Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Vou responder a primeira pergunta do Wagner sobre a organização, né? Que até em 2021 a gente era só um coletivo, não era uma associação. E a gente conseguiu, né, montar a Associação Mulheres do GAL. E a gente ainda estamos no processo de organização, porque ainda é super novo ainda para a gente, ainda estamos no processo ainda. E sobre o nosso parceria com o Centro de Nutrição, de Educação e Nutrição, que é o CREM, a gente já está com essa parceria desde 2020, foi no começo da pandemia, né? Que a gente estava passando por muitas dificuldades e veio essa parceria Cultivando o Horizonte, né? Que começou com as 20 cestas, que nessas 20 cestas de orgânico a gente conseguiu escoar o que a gente tinha de produção de alimento, né, de hortaliças, para a escola e vim nessa geração de renda.
E a gente pensava que era só um ano, e a gente está até hoje, né, 2023, 3 anos de parceria. E assim, é muito gratificante que, além das parcerias das sacolas, que as cestas de orgânico, a gente também vai até a escola, das oficinas, e também eles, os colaboradores, né, de lá do CREM, vai até o nosso espaço também, né, visitar, almoçar. E assim, é uma parceria que a escola é da comunidade, são pessoas da comunidade, né? O Instituto CREM cuida das crianças de lá da comunidade, que são as crianças de desnutrição e obesidade, que passa por tratamento, né? E é na nossa comunidade que é mais importante, né? E essa parceria para a gente tem um significado muito grande, não só na geração de renda, mas um vínculo, né? Que é um vínculo que eu falo de coração, de amizade, que a gente sabendo que a gente está no mesmo pensar, alimentação saudável para as pessoas da comunidade. Legal. Bom, eu estou chegando aqui nas últimas perguntas, antes do fechamento dessa mesa maravilhosa. Uma pergunta da Alcineia. Alessandra, como a biomimética está contribuindo para reverter a degradação do meio ambiente? Eu acho que a biomimética ela tem alguns pilares. Dentro desse pilar do que a gente chama o ethos, que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida, a gente trabalha muito algo que é a admiração, o encantamento. Olhar para a vida com esse lugar de maravilhamento que ali tem respostas, que ali tem tecnologia, que ali é modelo, que ali é mentora. A gente acredita, e na verdade eu acredito bastante, que é natural cuidar daquilo que a gente admira. Então, infelizmente, eu acho que quando eu terminei minha primeira formação de biomimética, eu olhei para uma professora que era bióloga e falei assim, por que na faculdade nunca ensinaram nada disso? Assim, eu fiquei muito entre revoltada e perplexa, assim, porque uma série de coisas. Por que não ensina para esse lugar encantador que as coisas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo? Então, acho que a biomédica ela traz, dentro do âmbito da educação, esse olhar da admiração. E daí, sim, eu acredito que ela tem bastante força de valorizar a vida. Do aspecto criativo, a partir do momento que se segue, né, e criação é um território bastante livre, mas se você segue a criação mantendo aqueles princípios da vida, acredito que será algo a ser criado, algo criado que vai estar muito mais coeso às necessidades e os momentos, né, esse momento de emergência climática. Legal. E uma pergunta da Suzana para Joelma. Joelma, você falou sobre a transformação que o trabalho de vocês promoveram em áreas degradadas do território onde vocês moram. Você poderia falar um pouco mais sobre a transformação que esse trabalho traz para as mulheres do coletivo Mulheres do GAL? É que a transformação veio na cura, né? No contato com a terra. Não foi só a transformação do espaço, mas a transformação de vidas também, né? Que você vê ali a gente chegar com problemas sérios de saúde, que nem eu cheguei no espaço, né? E hoje eu me sinto bem fisicamente, mentalmente. Então não é só uma transformação da terra, mas a transformação do nosso corpo com contato com a terra, que é uma conexão da alma e a terra, o espírito, né? Então, se a gente está cuidando da terra, a gente está cuidando de si próprio, está cuidando de si mesmo. Então, é muito, muito importante, muito emocionante quando você
sabe que você está sendo curado, é uma terapia, você está mexendo ali com a terra, e você sabe que dali vem a cura, e a transformação do seu alimento, você saber que você sabe o que você está se alimentando, o que você está plantando, o que você está colhendo. Né? Eu falo com muita propriedade, porque é o que eu faço, é o meu dia a dia, é a minha vida, o meu viver. Entendeu? Então, é muito importante modificar a sua vida, seu hábito. E você, a partir desse momento, você vê a transformação da terra degradada e do seu corpo. Né? Então, é muito importante. A gente estamos chegando aqui nos momentos finais dessa mesa. Incrível, eu acho que eu aprendi muito, acho que todo mundo aprendeu um pouco mais o que é essa tal sociobiodiversidade, né? A gente ouviu muito aqui sobre observação, admiração, respeito, cuidado, né, com a natureza. Acho que foram falas muito inspiradoras. Eu vou abrir para as falas, considerações finais da Alessandra e da Joelma. Eu acho que fica a mensagem, né, gente, que não tem plano B, não tem planeta B. Né? É muito louco esses malucos ficarem gastando milhões para construir foguete, achando que vão, né, quando acabar tudo aqui, a gente vai lá para a Lua, vai para Marte. Não é bem assim, né? E eu acho que esse tipo de visão faz com que a gente fale, então beleza, se detonar tudo aqui, a gente pega um foguete e começa tudo. Não tem isso, não tem planeta B, né? Então eu acho que essas falas hoje foram muito inspiradoras. Quero agradecer demais a Alessandra e a Joelma. Acompanhem, sigam nas redes as Mulheres do GAL, sigam o site do Instituto Socioambiental, que tem muita informação bacana sobre tudo isso que a gente falou. E vou abrir, então, para as falas finais de tchau da Alessandra e da Joelma. Pode seguir também a Bio Inspirations. Difícil fala final, né? Mas a fala da Joelma abriu para mim algo que está muito forte. Eu estou com muito mais contato com a terra, né? Uma coisa é você falar da vida, e outra coisa é você viver. E desde que eu me mudei para onde eu moro agora, eu vivo na terra. Eu planto toda hora, eu vejo a folha nova daquela planta, aquela outra que caiu. Eu dou uma ronda na parte da manhã, que ela é longa, e olho para todo mundo, e bato papo, etc. e tal. E foi incrível o que significou para mim, não só de eixo, de paz, mas também de saúde. E teve algo que eu achei muito legal, que foi a intuição. O quanto eu fiquei muito mais intuitiva desse contato, dessa leitura todo dia de quem está indo bem, de quem precisa de mais cuidado, mais água, menos água. E é lógico que assim, quem estuda biologia tem uma cabeça meio bilolada na ciência, né? Nosso corpo, ele tem uma relação metabólica com a vida. A gente precisa do que as plantas respiram para a gente estar bem. Não é coincidência. Assim, nosso cérebro funciona melhor perto de árvores. Isso não é conversa. Isso é fato, assim. Mas viver isso e embora meu apartamento que eu morava aqui em São Paulo era quase uma Mata Atlântica, mas viver isso no dia a dia me fez ver que eu estou muito mais conectada a esse universo sutil, ao que eu devo fazer, vou ou não vou. Parece que a vida vai me dando muito mais respostas do que fazer e me fortalece, me integra mais como ser humano. Dentro daquela história de ciência e magia, eu acho que estar nessa dança da vida, você começa a entender mais essa magia do invisível. E essa magia, ela é muito transformadora. Obrigada. Não sei se eu viajei demais, gente, mas obrigada. Eu quero agradecer, né, a todos também
todos vocês também. Falo, cada conversa é um aprendizado novo, é uma conquista nova, né? E a gente leva isso pro coração e põe em prática na agricultura, na terra, mexendo com a terra, né? Eu quero deixar, assim, uma mensagem, né? Para a gente se atentar mais no que está acontecendo no mundo. A gente se atentar mais nas mudanças climáticas, né? E a gente aprender mais com a terra, com o plantar, pode ser no vaso, na sua casa, na sua varanda, não importa o espaço que você tem, seja pequeno ou grande, mas vamos multiplicar, vamos colocar sementinhas a produzir na terra, a dar frutos, né? E se preocupar mais com o consumo, a gente consumir mais consciente, né? Que a gente está vendo que se a gente não se atentar agora, o que vai ser da nossa futura geração, dos nossos netos, bisnetos, se a gente não se atentar agora. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês e agradecer a todos. Muito obrigada, muito obrigadas. Bom, obrigado para o SESC, parabéns pela iniciativa. Vamos dormir com isso, que eu tenho certeza que amanhã vamos ser mais socioambientais também. Uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas.